Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos olhar para um tema que é, olhem, fundamental, mas que muitas vezes fica para trás: o autocuidado para quem cuida. E atenção, isto não é uma conversa sobre, sei lá, luxos ou caprichos, nada disso. É sobre uma jornada mesmo essencial de autopreservação que qualquer cuidador tem pela frente. Ok, então vamos lá começar com esta ideia, que é mesmo a base de tudo. Esta frase, resume na perfeição aquilo que vamos ver hoje. E a ideia-chave é esta. Isto não tem nada a ver com egoísmo, tem tudo a ver com sustentabilidade. Pensem nisto. Cuidar de alguém é uma maratona, certo? Não é um sprint. E para aguentar a maratona até ao fim e chegar lá com força, é preciso primeiro cuidar da nossa própria energia. E pronto, entramos na nossa primeira secção. Aqui vamos tentar perceber o que é que significa no dia a dia ser cuidador. Porque é mesmo importante parar um bocadinho para reconhecer e, acima de tudo, validar essa experiência. E é aqui que está o grande paradoxo, não é? Por um lado, cuidar de alguém que amamos é, um ato de amor e de dedicação gigante. É colocar as necessidades de outra pessoa à frente das nossas. É admirável, sem dúvida. Mas depois há o outro lado da moeda. A realidade é que isto pode ser, e muitas vezes é, tremendamente desgastante, tanto a nível físico como emocional. E é super importante que se reconheçam estas duas faces. E esta é a realidade para tanta gente. O esgotamento, tanto físico como emocional, aquele stress que parece que nunca mais acaba, a ansiedade a pensar no futuro e muitas vezes uma sensação, profunda de isolamento. É muito importante percebermos isto. Nada disto são sinais de fraqueza, de todo. São respostas perfeitamente humanas a uma situação que é, por si só, de uma exigência brutal. Ora, tudo isto leva-nos direitinhos à nossa segunda secção. E aqui o objetivo é mesmo esse: mudar a perspectiva. Vamos basicamente deitar por terra aquela ideia de que o autocuidado é um luxo, ou pior, que é um ato de egoísmo. Este é o ponto-chave mesmo, fazer esta distinção. A culpa é provavelmente a maior barreira de todas para um cuidador. Mas é absolutamente essencial que se entenda isto de uma vez por todas. Tirar tempo para o próprio bem-estar não é ser egoísta. É o oposto, é um ato de autopreservação. É o que é preciso para se conseguir continuar a cuidar de alguém com compaixão e de forma eficaz. Mas então, o que é isto do autocuidado, na prática? Bem, a definição é bastante simples e direta. São práticas conscientes, intencionais. A palavra-chave é esta. Não é uma coisa que acontece por magia ou por acaso. Implica que se tenha consciência das próprias necessidades e que se façam coisas, de propósito, para melhorar o nosso bem-estar geral, físico, mental, emocional, tudo. E os benefícios? Bem, esses são óbvios e têm um impacto gigante. Primeiro, o autocuidado é a melhor prevenção que existe contra o burnout. Ponto. Depois, permite mesmo recarregar as baterias, tanto as físicas como as mentais. Ajuda a baixar os níveis de stress e ansiedade. E há um ponto que eu acho super interessante: melhora a qualidade da relação com a própria pessoa de quem se cuida. Porque, no fundo, um cuidador que está mais equilibrado é um cuidador que consegue estar mais presente. E esta mensagem, é preciso que isto fique bem gravado. É quase como dar uma permissão a si mesmo para reconhecer os próprios limites. Sentir-se sobrecarregado não é uma falha. Não é. É só consequência natural de uma dedicação enorme. Aceitar que se precisa de uma pausa, esse é o verdadeiro primeiro passo. Ok, muito bem. Agora vamos aprofundar isto um bocadinho. Nesta terceira parte, vamos olhar para as ferramentas mais psicológicas, digamos assim, que fazem com que o autocuidado não seja uma coisa de um dia, mas algo sustentável. Resiliência. Ouve-se muito esta palavra, mas o que é que ela significa a sério? O que é mais interessante nisto é que não é só sobre ser forte ou aguentar tudo. Não. A chave está na capacidade de cair e levantar-se, de recuperar e, mais importante ainda, de conseguir crescer com as dificuldades. É uma espécie de força flexível, como o bambu. Pois, na prática, a resiliência é mesmo isso. É como um escudo, um fator de proteção. Quem consegue cultivar esta resiliência, tem muito menos probabilidade de chegar àquele ponto de esgotamento total, ao burnout. Porquê? Porque simplesmente tem mais ferramentas para lidar com o stress do dia a dia. E de mãos dadas com a resiliência vem a regulação emocional. Isto é outra ferramenta crucial. É, no fundo, a nossa capacidade de sentir emoções fortes. E um cuidador sente-as todos os dias: frustração, tristeza, culpa, mas sem deixar que elas nos afoguem. É saber navegar neste mar de emoções de uma forma saudável.
E por falar em ferramentas, aqui fica uma super prática que se pode usar em qualquer lado e a qualquer hora. A famosa técnica de respiração 4-7-8. É mesmo simples, vejam. Inspirar pelo nariz a contar até 4, depois segurar o ar a contar até 7 e, por fim, deitar o ar fora pela boca devagarinho a contar até 8. É incrível como isto acalma o sistema nervoso. Dá para usar em qualquer momento de stress mais agudo. Muito bem. Isto leva-nos direitinhos à nossa última parte, que é talvez a mais prática de todas. Vamos ver mesmo ferramentas e estratégias concretas para usar no dia a dia. E antes de mais, um ponto de partida que é fundamental. A ideia não é pensar em ir tirar uma semana de férias para um spa, que era ótimo, claro, mas não é disso que se trata. O verdadeiro autocuidado, aquele que funciona a longo prazo, é construído com pequenas coisas, pequenas ações, todos os dias. A consistência aqui vale muito mais do que um grande gesto de vez em quando. Ok, então olhem para esta checklist. É uma boa forma de organizar as ideias. Reparem que divido o autocuidado em 4 áreas. A parte física, o básico, mas que tantas vezes falha, como comer bem, dormir, mexer o corpo. A parte emocional, que inclui coisas como agendar mesmo tempo para si, ser mais gentil consigo mesmo. Depois, a parte social, não se isolar, pedir ajuda, manter os amigos por perto. E por fim, algo que muitas vezes esquecemos, a parte organizacional, planear a semana, ter uma rotina. Isto ajuda imenso a reduzir a sensação de caos e de stress. E agora, se calhar, a ferramenta mais poderosa de todas e também a mais difícil para muita gente: estabelecer limites. Parem um segundo para pensar nisto. Pôr limites não é construir muros para afastar as pessoas. É mais como pôr uma cerca à volta do nosso jardim para o proteger. Não é ser mau, não é ser insensível, é um ato de profundo autorrespeito. São estes limites que vão proteger o nosso tempo, a nossa energia, as nossas emoções e que nos permitem continuar a cuidar com compaixão e não com ressentimento ou esgotamento total. E pronto, estamos quase a fechar. E voltamos, claro, à ideia com que começamos, para que fique mesmo clara. Cuidar de si não é egoísmo, é uma necessidade, é um pré-requisito para se conseguir cuidar bem de outra pessoa. Não é um luxo, é funcional. É o que vai garantir que o cuidado pode continuar a ser dado de forma eficaz e durante muito tempo. E para terminar mesmo, fica esta pergunta para reflexão. Não para pensar para a semana que vem ou para amanhã, para pensar hoje. Que pequeno passo, por mais minúsculo que pareça, pode ser dado ainda hoje para começar a cuidar de si? Pode ser, sei lá, uma caminhada de 10 minutos, um telefonema ao amigo, ou simplesmente parar 5 minutos para respirar fundo. Qualquer coisa. O que importa mesmo é dar o primeiro passo.